A figura do dragão é uma das poucas que aparece em quase todas as culturas do mundo, embora sua forma e significado mudem drasticamente dependendo da região. Enquanto no Ocidente eles são feras a serem domadas, no Oriente são deuses da fortuna. A palavra dragão vem do latim draco, ou grego dracon, que significam serpente enorme ou olhos afiados. Por toda a antiga Europa e Idade Média, a figura do dragão evoluiu de serpentes monstruosas da mitologia antiga para as feras aladas e cuspidoras de fogo que dominam o imaginário medieval. Eram vistos como monstros malvados, demoníacos e irracionais, frequentemente associados a Satanás ou ao caos. Habitavam cavernas, rios ou florestas e guardavam tesouros. O dragão europeu foi historicamente visto como um símbolo de caos, ganância e um desafio a ser superado por heróis e santos. Uma história que certamente contribuiu para a popularidade da frase "matar o dragão" é a de São Jorge, um dos primeiros mártires cristãos que serviu no exército romano durante o século IV. Esta é a história de dragão mais influente da Europa. Segundo a lenda, um dragão vivia num lago na Líbia e exigia sacrifícios humanos. Quando a filha do rei estava prestes a ser devorada, São Jorge apareceu, derrotou a besta com a sua lança e converteu a cidade ao cristianismo. Representa a vitória do bem sobre o mal e da luz sobre as trevas. A figura do Conde Drácula é uma das mais fascinantes da história, pois ela é o ponto onde a realidade histórica brutal se cruza com a ficção gótica. O personagem foi inspirado em um governante real da Valáquia, região da atual Romênia, no século XV. Foi um príncipe guerreiro que lutou para defender seu território contra a expansão do Império Otomano. Seu pai pertencia à Ordem do Dragão, uma ordem de cavaleiros cristãos. Em romeno, dragão é Drac. Como filho de Vlad Dracul, ele era chamado de o Filho do Dragão. Vlad III usava o símbolo do dragão em suas moedas e brasões. O dragão, naquela época, representava a defesa da cristandade. Ele ficou conhecido como Vlad o Empalador, devido ao seu método de execução, que era de enfiar uma estaca de madeira nos inimigos. Com o tempo, a palavra Drac em romeno passou a significar também diabo. Então, o que era filho do dragão começou a ser interpretado como filho do diabo, o que ajudou a criar a aura maligna em torno do personagem. Ao contrário dos europeus, os dragões orientais são seres benévolos, reverenciados como símbolos de poder, sorte, sabedoria e proteção imperial. Chamados de Long na China, são seres esguios, sem asas, que flutuam, misturando características de vários animais, chifres de veado, corpo de serpente, escamas de peixe. O dragão é o quinto animal do zodíaco chinês e o único que é puramente mítico, consolidando sua imagem de protetor da humanidade. Você notará que em quase todas as estátuas e danças chinesas, o dragão está perseguindo uma pequena esfera. É a pérola da sabedoria. A pérola representa a energia espiritual, a imortalidade e o conhecimento absoluto. O dragão caçando a pérola simboliza a busca contínua pela harmonia e pela iluminação. Os dragões indianos são vistos como os guardiões dos segredos da terra e das riquezas minerais. Eles habitam o Patala, o mundo subterrâneo, representam a abundância e a guarda do conhecimento oculto. Muitas lendas dizem que eles protegem joias mágicas em suas testas. Os dragões também são representados como a energia espiritual, Kundalini. Este é um dos significados mais profundos na filosofia indiana, yoga e tantra. A energia vital que reside na base da coluna humana é chamada de Kundalini, representada como uma serpente adormecida. No Antigo Egito, não existiam dragões com o aspecto europeu clássico, com 4 patas e asas de morcego. Mas a mitologia egípcia é dominada por uma criatura que cumpre exatamente o mesmo papel, Apep, também conhecida como Apophis. Apep era a personificação do mal, do caos e da destruição. Ela era descrita como uma serpente gigantesca, muitas vezes com centenas de metros de comprimento. Todas as noites, enquanto o deus Sol-Ra viajava pelo submundo no seu barco solar, Apep tentava atacá-lo para impedir o nascer do dia e mergulhar o mundo nas trevas eternas. Apep não recebia culto, ela era algo a ser combatido e derrotado diariamente. Diferente dos dragões europeus e orientais, os dragões das Américas eram frequentemente representados como serpentes emplumadas ou seres híbridos que uniam a terra, serpente, e o céu, pássaro. Na mitologia inca, o Amaru é uma serpente mística com pés de lagarto, cabeça de lhama e asas de pássaro. Ele habitava o mundo subterrâneo, o Kupacha,
e era capaz de atravessar entre os mundos. Era visto como um símbolo de sabedoria e movimento das águas. Em Chichén Itzá, no México, a pirâmide de El Castillo foi construída para que, durante os equinócios, a luz do sol crie a ilusão de uma serpente descendo os degraus. Embora hoje sejam vistos como folclore, para os povos originários, essas grandes serpentes de fogo ou de escuridão possuem características únicas da região amazônica. Boitatá, uma serpente de fogo que protege as matas. Boiúna, uma enorme cobra escura que pode mudar de forma e habita o fundo dos rios. Os dragões são símbolos de poder político e proteção militar. Eles estão nas bandeiras de alguns países. O dragão vermelho de Gales. Esta é uma das raras histórias europeias onde o dragão é um símbolo positivo de identidade nacional. A lenda fala de uma profecia de Merlin sobre a luta entre um dragão vermelho, galeses, e um branco, saxões. O vermelho venceu, tornando-se o símbolo do país de Gales. Em Butão, o dragão branco nesta bandeira é chamado de o Dragão do Trovão. Ele segura joias nas suas garras que representam a riqueza e a segurança do país. O amarelo simboliza a tradição civil e o laranja a tradição espiritual budista. Em Malta, embora não seja o elemento principal, o dragão aparece em Malta dentro da George Cross, no canto superior esquerdo. A medalha retrata São Jorge a cavalo matando o dragão. Bandeira histórica: Dinastia Qing, China. A bandeira da última dinastia imperial Qing da China. Ela apresenta um dragão azul de 5 garras perseguindo a pérola flamejante sobre um fundo amarelo. A história da primeira descoberta de um fóssil de dinossauro é fascinante porque ela aconteceu antes mesmo da palavra dinossauro existir. Embora fósseis tenham sido encontrados por povos antigos durante séculos e muitas vezes confundidos com gigantes ou dragões, o primeiro reconhecimento científico de um dinossauro aconteceu na Inglaterra, na pedreira de Stonesfield, em Oxfordshire, Inglaterra, em 20 de fevereiro de 1824. O responsável pela descrição científica foi o geólogo inglês William Buckland. Ele era um professor de geologia na Universidade de Oxford. Buckland analisou um fragmento de mandíbula com dentes e alguns ossos do corpo que haviam sido encontrados na pedreira. Ele percebeu que aqueles restos pertenciam a um réptil gigante e carnívoro de uma era passada. Buckland batizou a criatura de Megalosaurus, que significa grande lagarto. Naquela época, Buckland não sabia que o Megalosaurus era um dinossauro. Ele imaginava o animal como uma versão gigantesca de um lagarto moderno, caminhando sobre 4 patas, algo parecido com um dragão ou um crocodilo enorme. Foi apenas 18 anos depois da descoberta de Buckland que o termo que usamos hoje foi inventado. Em 1842, o anatomista britânico Sir Richard Owen percebeu que o Megalosaurus, o Iguanodon, descoberto logo depois, compartilhavam características únicas, como ossos do quadril fundidos e pernas posicionadas diretamente abaixo do corpo. Ele concluiu que eles pertenciam a um grupo especial de animais e chamou o termo dinossauria, do grego deinos, que significa terrível, e saurus, que significa lagarto. Não seria também os dragões uma espécie de lagarto terrível? Então, por que considerar este animal como sendo um novo tipo de espécie? Será que o Sr. Richard Owen desconhecia qualquer história sobre dragões do passado? Na história da humanidade, estivemos bem mais próximo dos dragões do que dos dinossauros. No passado distante da época atual, os dragões não estavam só em nossas mentes, mas talvez vivendo entre nós. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, somos capazes de ver os dinossauros vivendo entre nós, como num parque de exposição. Museus são construídos para mostrar esqueletos de dinossauros que viveram há milhões de anos longe do homem. Aprendemos nas escolas a existência dos dinossauros, mas por qual motivo? Fica a pergunta. Por que os dragões se transformaram em mito e lenda e os dinossauros em realidade aceita pela ciência? A serpente é um dos símbolos mais resilientes da humanidade. Nos dias atuais, ela migrou da mitologia para a ciência e a identidade profissional, mantendo quase sempre o significado de cura, renovação e sabedoria, o bastão de Esculápio. Este é o símbolo oficial da medicina utilizado pela OMS e associações médicas mundiais. Esculápio era o deus grego da cura. Ele aprendeu os segredos da medicina observando serpentes usarem ervas para ressuscitar umas às outras. Embora o símbolo oficial da psicologia seja a letra grega psi, muitas vezes ela é representada de forma estilizada ou acompanhada por serpentes em contextos acadêmicos. Representa a psique, alma, mente. A serpente aqui simboliza o mergulho no inconsciente, a sabedoria interior e a transformação pessoal. É a ideia de olhar para dentro para curar.
Taça de Ígia. Este símbolo é derivado da medicina, mas com uma variação importante. Ígia era a filha de Esculápio e deusa da saúde e higiene. A serpente representa o veneno que na dose certa cura, o fármaco. A taça representa o recipiente onde se prepara o remédio. É o equilíbrio entre a vida e a morte através da química. E fez Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente a alguém, olhando este para a serpente de bronze, ficava vivo. Números 21, 9. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Na Bíblia, a palavra dragão, do hebraico tanim, aparece frequentemente para descrever criaturas monstruosas, forças do caos ou representações espirituais do mal. A história de Eva e da serpente no Jardim do Éden é um dos pontos de transição mais importantes na mitologia ocidental, onde a figura da serpente passa a ser associada à tentação e ao pecado. No Antigo Testamento, a palavra muitas vezes se refere a criaturas reais ou mitológicas que habitam as profundezas, como o Leviatã. No Novo Testamento, o dragão é a personificação direta de Satanás. As descrições são puramente visuais e poderosas. A história da humanidade revela que, sob diferentes nomes e formas, a figura da serpente e do dragão sempre esteve no centro do nosso entendimento sobre a vida, a morte e a redenção, o elo entre o mito e a ciência. Quando nossos ancestrais desenterravam os fósseis, aqueles ossos colossais, a falta de um catálogo biológico os levava a batizar aqueles restos de dragões. Hoje, entendemos que o dragão do mito e o dinossauro da ciência compartilham a mesma essência, o fascínio pelo terrível e a prova de que a vida na Terra é um ciclo constante de adaptação e extinção. Seja como o dinossauro que evoluiu, o dragão que protege o tesouro ou a serpente que cura no bastão médico, essa figura nos lembra que a dor e o medo podem ser transformados em sabedoria e vida. O dragão não é apenas um monstro a ser derrotado, mas um símbolo da nossa própria jornada de superação e busca pela cura plena. Se gosta deste tipo de conteúdo, então se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações.